A Deus, mais uma preciosa oportunidade que Deus nos concede de meditar na sua palavra. Palavra que é viva, poderosa, eficaz, palavra que renova, palavra que responde, tira dúvidas, dá coragem, firmeza, bom ânimo. Lembre-se que nós podemos viver apenas um minuto, um segundo, um dia de cada vez. Não adianta hoje você chorar pelo que passou, não tem como voltar. Você pode hoje fazer melhor aquilo que você não fez ontem. E não adianta hoje sofrer pelo amanhã. Só Deus sabe quem estará aqui para contar mais uma história, para fazer parte de mais um capítulo. Eu só sei que cada momento é único, cada momento é precioso. Hoje eu conversava com uma irmã em Cristo, a Camila, e falava com ela que há mais ou menos 8, 9 meses atrás, ninguém jamais imaginaria essa situação que nós estamos vivendo hoje. E nesse tempo, no passado, as pessoas podiam abraçar e não abraçavam, ou abraçavam com má vontade. Podiam apertar as mãos umas das outras e não fazia tanto caso. Podia visitar os parentes e não ligava. E hoje que o abraço é praticamente proibido. Nós não podemos também pegar nas mãos, não é muito bom ficar fazendo visitas, tem também o grupo de risco e hoje as pessoas estão com vontade de agir dessa forma. Então aproveite cada momento, mesmo nessa dificuldade que estamos vivendo hoje, aproveite da melhor forma possível. Faça a sua parte, coloque Deus em primeiro lugar, seja a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida, busque, pelo menos, porque quem busca alcança. Quem pede, recebe, quem bate a porta se abre. Busque ser a melhor esposa, ser o melhor marido. Busque ser a melhor filha, o melhor filho, a melhor sogra, a melhor nora, o melhor patrão, o melhor funcionário. Tudo que você fizer, faça o melhor, faça com excelência. Não importa a área na sociedade em que você ocupa. Importa que Deus permitiu você entrar nela para fazer o seu melhor lá. Porque nós precisamos de pessoas nos 4 cantos desta terra para desempenhar milhares de funções e muitas totalmente opostas uma das outras, mas isso não quer dizer que elas não sejam importantes. Isso não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Importa que tudo que vier à sua mão para fazer, faça o seu melhor. A Bíblia fala, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faça o seu melhor. Porque na sepultura, para onde eu vou, lá não há sabedoria, conhecimento, planejamento, já não há mais planos. Lê aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Porque é uma palavra dura, Sepultura para onde você vai. Está escrito lá. É uma realidade. Tem gente que quer fazer quando já não tem mais jeito. Tem gente que quer beijar o pai e falar que ama a mãe, depois que está gelado no caixão, aí já não tem como mais. Segura a vida inteira, turrão, duro. Só faz críticas, não libera um elogio. Todos nós temos falhas e defeitos. Trabalha o elogio, trabalha a parte boa, ajuda aquela pessoa a enxergar aquilo que ela não está enxergando, mas com graça, com a sabedoria de Deus. Mostra para ela um outro caminho, fala com ela, lembrando que ninguém convence ninguém transforma o caráter de ninguém. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para ajudar o nosso próximo. Mas o único que tem poder de mudar alguém de dentro para fora, como da água para o vinho, como do amargo para o doce, é só o Espírito Santo de Deus. E nesta mensagem eu quero falar um pouquinho sobre o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E esse versículo ele é bem direto, bem objetivo. A palavra toda ela é forte, ela é uma espada. E esse versículo fala o seguinte: aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para que não caia. Às vezes a pessoa nem está de pé, ela está pensando que ela está firme, ela está igual um prego na areia, está firme. Igual quando se coloca um pudim para se sentar nele, tá firme, tá? Ó,
igual você colocar a mão sobre uma gelatina. Só que não. Hoje aconteceu uma situação comigo que me levou a este versículo. Hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, doar sangue. E é muito bom, gente. Se você nunca doou, faça esse favor para você. Lógico que tem os requisitos, mas eu creio que a maioria vai atender esse quadro, porque é muito bom. É muito prazeroso você estar ali, sabendo que tão pouco daquilo que Deus te deu vai ajudar a salvar uma vida. Isso é maravilhoso. O maior homem que esteve neste mundo, além de morrer numa cruz e de braços abertos por nós, ele derramou até a sua última gota de sangue. E o que é o nosso sangue diante do sangue de Jesus? Não é nada. Não é nada comparado a uma gota do sangue dele. Mas o nosso sangue, mesmo com essa limitação, com essa humanidade, ele pode ajudar aquele que está necessitado. E a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é poder dar do que receber. Então é muito prazeroso. E hoje eu tive essa alegria que só Deus sabe. Nossa, eu fico irradiante. Teve um dia, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu deixei para doar no dia do meu aniversário, foi um presente que eu me dei, isso é maravilhoso. Eu tive esse prazer de segurar um pouco a data para estar lá deitada, sabendo que a alegria de estar viva é poder servir aos outros. E hoje, na hora que eu passei, já tinha passado pela doação, a gente sempre faz um lanche antes, faz a doação, e um lanche depois, é uma reposição. E ali eu estava sentada lanchando, tinha também um homem sentado a alguns metros à minha direita, e aí depois chegou uma mulher, tinha acabado de sair da sala da doação também, muito chique, fina, de bolsa, decote, elegante. E aí a funcionária muito educada, muito carinhosa que estava lá no refeitório, ela, com toda a educação, ela se dirigiu àquela mulher e disse a ela se sente um pouco. E a resposta daquela mulher foi: eu tô maravilhosa, já doei sangue demais, não, já fiz várias doações, tô muito bem. E aí aquela mulher ficou um pouquinho sem graça com a resposta e, com muita educação, novamente disse a ela: é porque quando você senta, você descansa, você relaxa. Não, tô muito bem. E naquele momento, diante daquela resposta daquela mulher, eu estou maravilhosa, já doei sangue várias vezes. Ali claramente, ela estava dizendo: eu estou bem demais, eu não preciso nem sentar, eu estou firme, eu estou forte. Eu já doei sangue muitas vezes, eu sei como é que é, eu nunca passei mal, nunca tive nenhuma consequência assim, né, da doação, nenhum efeito, não. E naquele momento que esse versículo me veio à mente, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, me veio como uma retrospectiva na minha vida, graças a Deus também, né? Glória a Deus, Deus tem dado graça, tem dado saúde, e já doei também uma boa quantidade de vezes. Hoje, graças a Deus, completou na minha vida 25 doações, que Deus me deu a graça de poder abençoar a vida de outras pessoas, crianças, homens, amigos, já precisaram. E eu já passei mal terrivelmente 2 vezes. Teve uma vez que eu desmaiei dentro do ônibus lotado. Ainda bem que meu esposo estava lá comigo e ele me segurou e me amparou. Quando eu abri os olhos, eu já estava até sentada, porque eu estava em pé, não tinha nem lugar para sentar. E uma outra vez também, no término da doação, quem ajudou sabe, é uma cadeira, teve que abrir a cadeira por completo e quase que me virou de cabeça para baixo. E eu fiquei lá um bom tempo por causa da minha pressão que caiu. Mas isso foram 2 vezes em 25 vezes. Mas naquele momento o Senhor falou claramente comigo que na maioria das vezes as pessoas que sofrem grandes acidentes são as que sabem dirigem há muitos anos. Em muitos casos, as pessoas que morrem afogadas são as que nadam muito bem. Em muitos casos, as pessoas que passam por uma situação difícil são aquelas que estão seguras de que nunca irão passar por uma situação difícil.
É como uma pessoa, você chegou na praia e ali está toda a família, alegre, feliz, e o mar está bravio. E aí sempre tem aquele que é mais desconfiado, molha só o dedinho do pé, fica mais arredio, mas também sempre tem aquele que é muito corajoso e seguro, eu estou acostumado. E aí o parente vai falar com ele, ei, espera um pouquinho, o mar está muito revolto, dá um tempo, fica um pouco para cá, não vai não, a onda está muito forte. E muitas vezes o que a pessoa responde? Eu estou acostumado, eu venho à praia há mais de 15 anos, eu estou acostumado, para mim não faz diferença não, eu vou dar um mergulho e daqui a pouco eu volto. Só que muitas vezes não volta. É um motorista que tem carteira há muitos anos, ei, vai devagar, você está correndo. Calma, ó, você viu como é que você fez a curva? Aconteceu comigo. Certa vez eu estava viajando e eu disse com a pessoa, eu falei, calma, você está cantando pneu na curva, mais de 80, maneira. E aí, a resposta que eu tive foi, quando você tiver carteira, você vem conversar comigo. E naquele momento eu me calei e comecei a orar a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Por quê? Não é carteira que garante que você vai chegar vivo no seu destino. Não é troféus, medalhas, experiências, currículos, diplomas, cursos, pós-graduações. Não é isso que vai dizer que você vai permanecer inteiro na sua vida. Aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. O que está caído não vai cair. O inimigo vai fazer de tudo para derrubar é quem está de pé. E tem muitas pessoas que acham que estão de pé no serviço. Às vezes trabalha de qualquer maneira e alguém vem e dá um toque, ei, toma cuidado. E aí aquela pessoa, não, eu não vou ser mandado embora não, sou funcionário mais velho da firma, o patrão confia em mim, é meu chegado. Vai contando com isso, continua chegando atrasado, continua morcegando para você ver. Ou então é aquele marido com aquela mulher, já conquistei mesmo, essa aí tá no papo, essa aí não me larga mais não. Ou é aquele filho que acha que pode fazer o que quer da mãe e do pai, não, eu já pago conta de água e luz, eu faço o que eu quiser aqui nessa casa, porque eu também ajudo nesse negócio aqui. Não é dessa forma. A maioria das pessoas que quebram a cara são as pessoas que primeiro são muito seguras de si e têm experiência naquilo que fazem. Porque se elas não tivessem a experiência, elas iam ficar arredias, recuadas. Olha uma pessoa quando ela acabou de tirar a carteira. A pessoa pegou a carteira na segunda e vai dirigir na terça. Nossa, ela dirige dentro dos parâmetros de todas as leis urbanas de trânsito. Ela espera na faixa até um gato atravessar a rua. Ela olha 18 vezes se realmente o sinal está vermelho. Ela vê uma pessoa vindo lá longe, não, vou esperar aquela pessoa atravessar. Ela fica com medo, ela fica insegura, então ela freia, ela recua, ela vigia. Nós precisamos ser muito zelosos. E quando a pessoa fala demais? E aí vem uma outra alerta, ei, toma cuidado, calma aí, você viu a brincadeira que você fez com aquela pessoa? E não, eu já estou acostumado, já sabe que eu sou assim, eu falo mesmo e sabe. Não é dessa forma. Maldito é aquele que confia demais em si mesmo. Nós devemos confiar, entre aspas, no seguinte sentido: eu posso sim porque Deus me fortalece. Eu vou vencer porque Jesus me garante a vitória. Eu estou de pé porque Deus me deu mais uma oportunidade. A porta vai se abrir porque Ele me garante. Nós temos que lembrar que tudo vem dEle. Tudo é para a glória dEle. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Vai cair e a queda vai ser grande. O Senhor condena o orgulho de uma forma terrível. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do dia do castigo. De jeito nenhum. Está escrito aqui. Aquela pessoa altiva, que ela chega de nariz empinado, dura cerviz, aqui ó, nariz pro alto,
Testa dura, dura serviço quer dizer que, pescoço duro, a pessoa não se curva. A pessoa não sabe ouvir uma repreensão, a pessoa não sabe acatar um conselho. A pessoa não tem humildade para reconhecer que assim como ela sabe, o outro também tem um certo conhecimento. A pessoa não abaixa a cabeça para uma repreensão de um pai, de uma mãe, de uma autoridade. Quantas vezes alguém vem em alerta de novo, e a terceira vez, e a quarta vez. Aí é o tipo da pessoa, né, que entra aqui, sai aqui, quebra a cara. Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Nós temos que tomar muito cuidado, como nessa época de pandemia. É uma realidade, gente, não tem como negar. Deus guarda, Deus livra, protege. Eu tenho essa plena confiança porque a palavra de Deus me garante isso. Mas Jesus, ele nos ensina primeiro vigiar e depois orar. Tem pessoa que ora e não vigia. Ela ora e não toma atitude de vigilância. Eu fico observando, são muitas pessoas que fazem caminhada ou que estão até mesmo praticando uma corrida. Pessoas que querem de todas as formas entrar num comércio sem máscara, andar de ônibus. Se ajuda um pouco a prevenir, é melhor prevenir do que remediar. E muitas vezes nem remédio terá. As pessoas não confiam. E quando elas saem, né, as mulheres, principalmente as que gostam muito de maquiagem, não usa máscara não, é para mostrar a beleza. Os musculosos, bonitão, não usa. Queridos, nós temos que entender que isso aqui é frágil. Isso aqui, não vale nada. A carne humana não vale nada. A palavra do Senhor fala que nós somos como uma nuvem passageira, como uma neblina que de manhã ela é firme, você não enxerga nada. Da meia hora o sol dissipa toda a neblina. É como uma nuvem passageira, é como um sopro, é como uma erva do campo que ora está bela e daqui a pouco vem o sol e seca ela por inteiro. O Senhor é aquele que exalta os humildes, mas abate os orgulhosos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque principalmente aquele que acha que está bem, que está bonito na fita, é esse que vai cair. O que faz a diferença não é o que eu visto, não é da forma que eu falo, é quem habita em mim. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Esse texto que eu li aqui, esse versículo de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que fala, novamente eu repito, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia, está falando lá na época, depois que o povo saiu do Egito, e Deus já tinha libertado o povo, Deus já tinha destruído Faraó com seus cavalos e o seu exército por completo, e o povo só reclamando, o povo criando ídolos, o povo deixando Deus de lado. E então a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Deus enviava a nuvem para protegê-los do calor escaldante durante o dia. Deus colocava coluna de fogo para guiá-los na escuridão da noite e não deixá-los morrer de frio. Não tinha farmácia no deserto, não tinha padaria, não tinha lojas de roupa, não tinha UPA, não tinha. E o tempo todo Deus cuidando de cada um deles, suprindo as gerações e não faltava nada. Deus enviava o maná todos os dias, pão fresquinho do céu. Deus enviou carne para aquele povo comer. E o povo reclamando, o povo fazendo de bezelos os seus deuses. O povo blasfemando contra Deus, murmurando contra Deus. E aí o que veio acontecer? A palavra fala, aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. No livro dos Evangelhos, Cristo se intitula a rocha viva, a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina.
Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir como exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Deus permitiu toda essa destruição lá no passado para que nós conhecêssemos a história e para que nós temêssemos a Deus. Para que nós guardássemos a nossa língua de murmurar, de blasfemar. Para que nós nos guardássemos de adorar outros deuses, como o Senhor mesmo condena lá nos seus ensinamentos, principalmente nos 10 mandamentos. E então a palavra fala, tudo isso aconteceu, como alguns deles aconteceu, para que nós não caíssemos da mesma forma que eles caíram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo se sentou para comer e beber, e depois levantou para farrear. O povo só queria comer, beber e ir para farra. Eles não queriam adorar o Deus que arrancou eles lá do Egito, não. E aqui no versículo 8, Paulo declara, nós não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isto, 23 mil caíram num só dia. Nós não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos por serpentes, por cobras. Porque eles puseram à prova a tolerância de Deus para com eles. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso eles foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de exemplo também para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. É aí que entra o versículo 12. Depois desse breve resumo, aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Quantos poderosos nós estamos vendo caindo, e a queda é grande. Quantas pessoas que acham que podem mandar em tudo, em todos, humilhar, fazer, falar, e ainda mostra lá um documento qualquer e ainda pede para falar. Você sabe com quem que você está falando? Lê aqui para você ver o cargo que eu tenho. Está abrindo a própria sepultura. Nós devemos em todo tempo zelar pelas nossas vidas, principalmente em relação a Deus. É muito triste, tem pessoas aí caindo de um jeito que vai ser impossível se levantar. Não que para Deus seja impossível levantá-las, mas porque elas próprias, com seu orgulho, têm cavado covas terríveis, profundas. Nós devemos tomar muito cuidado. É por isso que a palavra fala que nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Nós devemos cada vez mais depender, cada vez mais se dispor, cada vez mais se lançar nos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós devemos permanecer é como Maria, assentada aos pés de Cristo. Eu quero terminar essa meditação com o versículo de Isaías, capítulo 2, versículo 11. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados. Virá o dia, e já está acontecendo, em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração somente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ai daquele que acha que pode mandar alguma coisa. Ai daquele que pensa ser alguma coisa. Que nós tenhamos esse temor em nossos corações, porque sem Cristo
nada podemos fazer. E na maioria das vezes, aquele que se sente num pedestal firme e forte, de pé, é o que vai cair primeiro e rápido. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim como Jesus nos ensinou no finalzinho da oração do Pai Nosso, que a gente tem que pedir todos os dias para Deus: não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos gritar por essa oração. Adoração a Deus, Pai Nosso, que estás no céu. Pai, olha o zelo, olha a postura dele para conosco. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu, somente o dele. Se lembra da visão de Isaías no templo? E o que Isaías declarou? Que os anjos declaram que ele é santo. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. O reino de Deus não é o reino aqui da terra. Jesus, certa vez, ele respondeu, quando questionaram: o seu reino é desta terra? E ele disse: meu reino não é deste mundo. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não é a minha e nem a sua. A única vontade que é plena, perfeita, fiel, inteira é a de Deus. Cuidado quando você forçar para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Quantas vezes Deus permite acontecer tantas coisas para que você entenda que não é a sua vontade que tem que prevalecer. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até lá no Egito o Senhor falava: cada um vai pegar a quantidade que precisa para aquele dia. Não pegue para mais, para que sobre para o amanhã. O amanhã eu proverei. Se pegar para sobrar para o amanhã com medo de faltar, vai cheirar mal e dar bicho. E aqueles que duvidavam de Deus pegavam para mais. A incredulidade, a dúvida. Eu vou pegar um pouquinho a mais aqui, né? Vai que amanhã não cai. O maná dava bicho, mau cheiro. Nós devemos entender que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim, no mesmo patamar, no mesmo nível, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Algumas versões dizem: perdoa as nossas ofensas. Senhor, perdoa as minhas ofensas. Eu estou pedindo a Deus, assim, no mesmo nível que eu perdoar a quem me ofendeu. Quer dizer que eu estou pedindo a Deus para liberar sobre mim um perdão como eu libero sobre aquele que me ofendeu. Se eu perdoar, eu receberei perdão. Se eu fechar no meu coração e não perdoar, Deus não me perdoará. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqui embaixo. E não nos deixe, Senhor. Deus, eu te peço, por favor, pela tua misericórdia, nos dá graça, segura forte a nossa mão e nos ajuda. Às vezes a gente é tão rude, tão bruto, tão orgulhoso, vaidoso de achar que tem que ser do nosso jeito. A gente acha que está tão firme, Senhor, que a gente pode tudo, mas por favor, é tão fácil o ser humano cair, mas eu te peço, não nos deixe cair em tentação. Mas que o Senhor nos livre de todo o mal, porque teu é o reino. Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Precisamos aprender tanto com o Senhor. Você tem Bíblia na sua casa? Pega a sua Bíblia, medita nela.
Peça o Espírito Santo para te orientar, para te ajudar, para te instruir. Clame por Ele. A resposta que você precisa está aqui. Está aqui. Busque enquanto você pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém?